Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Mais um dia da nossa semana de Halloween e o dia final está se aproximando. Espero que estejam todos preparados. Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e essa é a semana especial de Halloween aqui no Submundo Terror. Submundo Terror Halloween. Você já ouviu falar em um jogo antigo de PC chamado O Cinema? Exatamente, eu acho que não. Provavelmente porque muitas pessoas dizem que ele nem sequer existe. Olhe só, o Cinema é um antigo jogo de computador, lançado na mesma época que o Doom. Hoje, se você encontrá-lo, ele só está disponível em CD-ROMs de baixa qualidade, que geralmente nem contêm um jogo de verdade. Dizem que as cópias reais legítimas foram lançadas há tempos. Tinha uma capa em branco com nada, apenas com o que tem sido chamado de O Bilheteiro. Ele é simplesmente mal desenhado. Um homem branco, pixelizado, careca, com grandes lábios vermelhos, vestindo um colete vermelho em cima de uma camisa branca e calças pretas. Ele é completamente sem emoção. Embora alguns dizem que se você quebrar o disco, na próxima vez que você o olhar, o seu rosto vai estar coberto de raiva, mas isso é descartado apenas como um mito. O que é peculiar sobre o cinema é que não existe nenhum nome de desenvolvedor na capa do jogo e nenhuma descrição do jogo na parte de trás da capa. É simplesmente o bilheteiro em uma capa branca nos dois lados. Inicialmente, o jogo foi conhecido por sua incapacidade de se instalar corretamente. O processo de instalação imediatamente trava o computador quando o usuário chega no contrato de licença. Outra coisa estranha sobre o contrato de licenciamento para o cinema é que, onde deveria aparecer o nome do estúdio que criou o jogo, aparece um texto. O texto é simplesmente uma linha em branco. De qualquer forma, a maioria das pessoas que afirmavam possuir um dos CDs originais dizem que eles descobriram como instalar o jogo. Basta reiniciar o seu computador quando abrir o contato de licença com o disco ainda dentro do PC. Em seguida, será solicitado pressionar Concordo na tela de início. Após isso, eles continuam com a instalação. O jogo começa em seguida, sem qualquer introdução, além de um menu principal que é simplesmente a imagem do exterior de um cinema em uma rua vazia da cidade. O título enfraquece e depois aparecem os 3 botões do menu: Novo jogo, Carregar e Opções. Selecionando opções, imediatamente o jogo trava e volta para o desktop. Carregar não funciona de forma alguma. Mesmo se você tiver um jogo salvo, nada acontece quando você o aperta. Assim, Novo jogo é a única opção do menu que funciona. Uma vez que é selecionado, você está na visão em primeira pessoa. Você está em pé em um saguão vazio do cinema, com exceção do bilheteiro, na frente de um corredor escuro, que só pode supor que leva para a sala dos filmes. Não há nada a fazer a não ser olhar para os cartazes de filmes mal desenhados, em sua maioria ilegíveis, ou falar com o bilheteiro. Uma vez que o jogador se move para perto do bilheteiro, um clipe de som de qualidade baixíssima começa. Obrigado, por favor, aprecie o filme. Junto com o speechbox dizendo a mesma coisa. Você, então, entra no corredor e a tela fica preta. E você está de volta para o saguão vazio. E você faz exatamente a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo. Embora isso possa soar como um jogo horrível, uma série de coisas peculiares ocorrem conforme você continua jogando. O número de vezes que você tem que continuar na sala, depois de dar o seu bilhete para o bilheteiro, antes dos acontecimentos estranhos acontecerem, é desconhecido. A maioria dos jogadores afirmam que é completamente aleatório e pode levar a qualquer lugar, da primeira parte do jogo até a 400ª. O que acontece, porém, perturbou profundamente alguns jogadores. A primeira ocorrência é quando o jogador volta depois de andar no corredor. Desta vez, eles irão notar que o bilheteiro está completamente ausente. O jogador, então, sem outras opções, decide andar para o corredor escuro. O clipe de som e a caixa de texto mencionada anteriormente continuam normalmente, mesmo com a ausência do bilheteiro. Mas quando o jogador entra nos corredores, a tela não desaparece. Vai ficando mais escuro conforme eles andam mais no corredor.
mas o som dos passos do jogador continua tocando conforme eles continuam apertando a tecla para cima do teclado. Aqueles que afirmaram ter jogado o jogo original disseram ter se sentido extremamente desconfortável andando pelo corredor, esperando o tempo todo que algo ruim iria acontecer. Bem, finalmente o jogador é incapaz de se mover para frente. Não há nada por alguns momentos antes de um personagem estranho que é descrito como o bilheteiro, mas com um redemoinho no rosto. Aparece e fica diante do jogador. Os jogadores dizem que seus corpos imediatamente ficaram gelados e com um frio na barriga quando viram o personagem, que foi apropriadamente chamada de o homem com a cabeça de redemoinho. Nada acontece enquanto o homem com a cabeça de redemoinho está diante deles. De repente, um grito cortante pode ser ouvido. Enquanto isso, o jogo começa a dar muitos erros. Isso dura alguns minutos, com barulho contínuo. Em seguida, o jogador é abruptamente teleportado ao saguão com todos os sons e gráficos sendo como deveriam ser. O jogo continua normalmente nos próximos ciclos de entrar no corredor e alguns jogadores do jogo original alegam que o homem com cabeça de redemoinho momentaneamente aparece e desaparece no canto da tela com um efeito de som parecido com um ganido. Então, em alguns momentos após encontrar o homem com cabeça de redemoinho, o jogador vê o bilheteiro se mover para frente e para trás. Embora não há animação, os membros do personagem estão completamente estáticos, então ele apenas pula para cima e para baixo, com os olhos arregalados e com a boca aberta para simular uma expressão facial de preocupação. Alguns jogadores notaram que os cartazes dos filmes tinham sido substituídos com imagens do homem com cabeça de redemoinho, que faz com que imediatamente virassem a cabeça do seu personagem longe dos cartazes e se aproximarem do bilheteiro. Em outro caso, é reproduzido um som de baixa qualidade, mas a Speechbox não contém nada além de caracteres corrompidos. Devido à qualidade extremamente baixa do som, é debatido pelos jogadores que o bilheteiro diz nesse exato momento. Embora seja amplamente aceito o que ele diz, nunca alcance os outros níveis. Em seguida, a tela desaparece mais uma vez e retorna o jogador de volta ao ponto de partida no saguão, mas o bilheteiro está desaparecido e o corredor está bloqueado por uma grande parede de tijolos. Tocar a parede de tijolos fará imediatamente o jogo travar. E fim. Isso é tudo. Ninguém sabe o que são os outros níveis e como ter acesso a eles. Nem sabe por que o homem com cabeça de redemoinho provoca tanto medo em quem viu no jogo. Todos os exemplares originais de O Cinema foram perdidos ou destruídos. Mas a parte mais apavorante é o fato que todos os jogadores alegam que ocasionalmente enxergam um breve vislumbre do homem com cabeça de redemoinho no canto dos seus olhos. Gostaram da história Seres do Submundo? Continue acompanhando a nossa Semana do Terror para você continuar vendo creepypastas clássicas. Muito obrigado por me ouvirem. Boa noite e bons pesadelos.